Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É bom nós estarmos reunidos nessa manhã para glorificar, exaltar e magnificar o nome do nosso Deus, Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Então que venhamos colocar a nossa vida no altar, vamos buscar ao Senhor, dizer ao Senhor que nós o amamos, que nós temos necessidades importantíssimas, para com Ele, e que desejamos, estar a cada momento, a cada instante com o nosso Deus. Nós estamos aí na programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Hoje nós vamos estar trabalhando no texto de Josué, capítulo 19, 20 e 21, e também Jó, capítulo 30, amém? Então vamos colocar a nossa vida diante do Senhor em oração e darmos início a esse trabalho de hoje, amém? Luísa, seja bem-vinda, Osmar também, Roberto, Júnior, Euripa, Graciete e Maria Rodrigues Vitória. Que Deus esteja aí abençoando os meus amados irmãos que estão entrando aí, Silva Alves, que Deus esteja aí recebendo a todos aí, Maria de Lourdes também, que Deus esteja abençoando aí, Andressa, que Deus esteja aí recebendo, a todos com seus braços abertos e cuidando de nós nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse dia de hoje, muito obrigado, ó Deus, pelas tuas mãos potentes, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, em nossas vidas. Nós o amamos, nós dizemos ao Senhor que sem o Senhor nada podemos fazer. Nos ajuda, nos fortaleça, nos encha, Senhor Deus, com teu grande amor, com teu grande poder, com teu sobrenatural. Nós venhamos ser uma bênção na tua presença. Nos ajuda no fluir do teu Santo Espírito, nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos transpor com as barreiras, com as dificuldades, e a cada dia, Senhor Deus, buscar força em Ti, porque somente o Senhor, ó Pai, pode, Senhor Deus, fazer toda a diferença nas nossas vidas, e nós o amamos, e dizemos ao Senhor que o Senhor é lindo, que o Senhor é santo, digno de ser exaltado, digno de ser magnificado. Então, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pela tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Elivelto, também seja bem-vindo nessa manhã. Elivelto, Deus esteja te abençoando aí, protegendo, guardando. Vamos à leitura bíblica, amém? Glórias a Deus. No livro de Josué, amém? O Senhor é bom. Josué, glórias a Deus, guerreiro de Cristo, Oh, maravilhoso Deus. Josué, capítulo 19, 20 e 21. Josué 19, 20 e 21. Amém? Glórias a Deus. Vamos começar aqui pelo 19. Que diz assim: saiu a segunda sorte a Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berzeba, Seba e Moladá, e Azar, Sual, e Bala, e Azem, e Eutolade, e Betu, e Orma, e Ziclaque, e Bet-Mercabote, e Azar Susa, e
Lebaote e Zurem, 13 cidades e as suas aldeias, e Ain Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat, Ber, que é Ramá, do sul que está. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, porque a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi ao termo da herança de Saride, e sobre o seu termo pelo ocidente a Marala, e vai até Debesete, e chega também até o ribeiro que está defronte de Giqueneão, e de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislode Tabor, sai Debarete e vai subindo até Jafia, e dali passa para o oriente, para o nascente Agade Éfer e Etecazim, chegando a Rimon, Metoar, que vai até Neia, e rodeando-a passa o termo para o norte, a Anatom, chegando ao vale de Ifta-El, e Catate, Naalau, e Sinrom, e Idala, e Belém, 12 das cidades e as suas aldeias, e a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E a quarta saiu para Isacar, e aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo de Israel, Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anarate, Rabite, e Quizion, e Ebs, e Remete, e Enganim, e Ada, e Bet Pérez. E chega este termo até Tabor, e Zazimá, e Bet Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, e foi o seu termo a Eucate. Ali é Bete, ou melhor dizendo, Betem, e Aquisaf, e Alameque, e Amade, e Misal, e chega ao Carmelo, para o ocidente de Sior, Libnate, e volta para o nascente do sol, a Bet-Dagon, e chega a Zebulon, e ao vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque, de Neiel, e vem a sair a Cabu pela esquerda, e Hebron e Remote, ou melhor dizendo, Eubote. Aleluia, glórias a Deus. Deus é bom, amém? E voltando aqui, no versículo 27, e volta para o nascente do Bet-Dagon, e chega a Zebulon, e ao vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vem sair em Cabu pela esquerda, e Hebron
e Reube e Amon e Caná, até a grande Sidom, e volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna este termo a Oza, para terminar no mar, na região de Aquisibe, e uma é Afaque e Rilbe, 22 cidades e as suas aldeias, e a herança das tribos dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Amém? Glórias a Deus. Estas são as cidades e suas aldeias. 32. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, e foi ao termo desde Elefe, desde Alon, em Zananim, e Admi, Negueb, e Jabniel, até Lacum, terminando no Jordão, e volta ao termo pelo ocidente de Azinote Tabor. E dali passa a Ucoque, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Zerra ao ocidente, e a Judá pelo Jordão ao nascente do sol. E as suas cidades fortificadas, Zidim, Zer, Amate, Recate, Kineret, e Adama, e Ramá, e Azor, e Aquedes, Edrei, e Azor, Iron, Migdal, Migdal-El, Orem e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança: Zorá, Estaol, Irsemes, e Zaalabim, e Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalat, Jeude, Bené, Berac, Gat-Rimon, Jarcon e Racon, com o termo de fronte de Jafo. Saiu, porém, o pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram aos filhos de Dan e pelejaram contra Lezém e a tomaram, e feriram ao fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme o nome de seu pai. Esta é a herança dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias, acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandato do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnat Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança por sorte em Silo, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade. É um prazer tê-la aqui nesta manhã. Também Guilherme Henrique, que Deus esteja te abençoando aí nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja aí derramando, né, do seu poder, da sua unção sobre ti. Narson Viana, Cláudio também, Cláudio Moreira. Deus esteja aí abençoando, né? Que Deus esteja aí também com as mãos potentes sobre o apóstolo Marcos, né? Que Deus esteja abençoando aí a cada amado irmão, a cada amada irmã, derramando do seu poder, da unção do seu sobrenatural. Quero convidá-los também a nós estarmos indo ao livro de Josué, capítulo 20 do livro de Josué.
Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquela cidade, por-se-á à porta dela, exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se um vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porque não feriu o seu próximo com intenção e não o odiou antes, e habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram Akedes na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém na montanha de Efraim, e Kiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram Abezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Remote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todos, aleluia, ou melhor dizendo, todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Amém? 21 de Josué também leremos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Capítulo 21 de Josué vai dizer assim: então os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Silo, na terra de Caná, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrebaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança conforme a ordem do Senhor e as seguintes cidades e seus arrebaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte a tribo de Judá, e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E os outros filhos de Coate couberam a sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan, de maneira, aleluia, o melhor dizendo, e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Isacar e da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, essas cidades e os seus arrebaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais à tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão e dos filhos dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak. Esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrebaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida,
e os seus arrebaldes, Libna e os seus arrebaldes, Jatir e os seus arrebaldes, Estemoa e os seus arrebaldes, e Elon e os seus arrebaldes, Déber e os seus arrebaldes, e Aim e os seus arrebaldes, e Jutá e os seus arrebaldes, Bet-Semes e seus arrebaldes, 9 cidades dessas, aleluia, destas duas tribos. Das tribos de Benjamim, Gibeão e os seus arrebaldes, Geba e os seus arrebaldes, Anatote e os seus arrebaldes, Almon e os seus arrebaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes filhos de Arão foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sorte, aleluia, de sua sorte, da tribo de Efraim, e deram-lhes Siquém, cidade refúgio do homicida, e os seus arrebaldes no monte de Efraim, e Gézer e os seus arrebaldes, e Quibzaim e os seus arrebaldes, Bet-Oron e os seus arrebaldes, 4 cidades das tribos, ou melhor dizendo, da tribo de Dan, Elteque e os seus arrebaldes, Gibeton e os seus arrebaldes, Aijalon e os seus arrebaldes, Gate-Rimon e os seus arrebaldes, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Taanac e os seus arrebaldes, Gate-Rimon e os seus arrebaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 os seus arrebaldes, e aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrebaldes, e Beesterá e os seus arrebaldes, 2 cidades. E da tribo de Zacar, Quizion e os seus arrebaldes, Deberate e os seus arrebaldes, Jurmate e os seus arrebaldes, Enganaim e os seus arrebaldes, 4 cidades. Da tribo de Azer, Misal e os seus arrebaldes, Abidom e os seus arrebaldes, Elcate e os seus arrebaldes, Reobote e os seus arrebaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrebaldes, Amote-dó e os seus arrebaldes, e Cartã e os seus arrebaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Merari aos demais levitas foram dadas: da tribo de Zebulon, Jaqueneão e os seus arrebaldes, Cartã e seus arrebaldes, Dímina e os seus arrebaldes, Naalau e os seus arrebaldes, 4 cidades. Da tribo de Rubi, Bezer e os seus arrebaldes, Jaza e os seus arrebaldes, Quedmote e os seus arrebaldes, Mefaate e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrebaldes, e Manaim e os seus arrebaldes, Esgon e os seus arrebaldes, Gézer e os seus arrebaldes, e ao todo 4 cidades. Todas estas foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foram a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrebaldes. Estavam estas cidades, cada uma com seus arrebaldes, em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhe deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara aos seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os inimigos
o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Cília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Também, aleluia, aos meus amados irmãos, João Camilo, que Deus esteja te abençoando aí, protegendo, guardando. Isaura Silva, que Deus esteja aí abençoando também o Ricardo, Deus esteja indo de encontro a todos os nossos amados irmãos nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los ao livro de Jó, capítulo 30 do livro de Jó. Amém? Glórias a Deus, capítulo 30 do livro de Jó. Vamos fazer a leitura, aleluia, desse capítulo 30. Aleluias. Glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. 30 do capítulo de Jó. Agora, porém, se riem de mim os menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado. De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam alvas junto aos arbustos, e o seu mantimento era as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles como contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales, nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, sou a canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, por isso sacudiram de si freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o caminho, promovem a minha miséria. Contra eles não há ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha. Revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me transpassam os meus ossos. Os meus nervos não descansam. Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clama-te, porém, clama-te, porém, tu não me respondes. Estou em pé, porém, para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão, resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me
cavalgar sobre ele. Derretes-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Porém não estará a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, e não se angustiou a minha alma pelo necessitado, todavia aguardando eu o bem? Então me veio o mal, esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos chacais e companheiro dos avestruzes. Engrandeceu-se a minha pele sobre mim. Os meus ossos estão queimados de calor. A minha harpa se tornou em luto e o meu órgão em voz dos que choram. Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos, ó Pai, nesta manhã. Nós colocamos, ó Pai, nossas vidas diante do Senhor, clamando, Senhor Deus, pelo teu socorro, pelas tuas mãos potentes, ó Pai, venha, Senhor Deus, o Senhor nos socorrer. Não nos deixe para trás, ó Pai, não nos deixe submergir, mas estenda as tuas mãos, ó Pai, e faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, alcançados, Senhor Deus, pelo teu braço forte, pelas tuas mãos potentes, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Olha, Senhor Deus, para o teu filho e para a tua filha. Seja, Senhor Deus, nosso socorro e fortaleza, Senhor Deus, esse socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição. Assim, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Um bom feriado. Deus esteja abençoando esse mês que hoje é o primeiro dia, esse mês que nós estamos entrando, que Deus esteja aí operando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um abraço do pastor Carlos, ficam todos com Deus, em nome de Jesus, fica na paz.